The state of Mato Grosso is the Brazilian Wild West and the reigning champion of all agro-industrial business classes. Cotton, rice, sugarcane, corn. It's the country's foremost producer of genetically modified soy and the undisputed record holder in pesticide use. Mato Grosso consistently ranks at the top of the class in a country that leads the world in the use of agritoxins, as they're called by those who oppose this chemical empire. Quando a gente vê assim à primeira vista, né, claro que a gente tem vontade, né, de nadar e tudo mais, né, mas sabendo dos resultados das pesquisas, assim, eu particularmente não viria, né, apesar de adorar. Contaminação química, de fato, ela não aparece, né, ela não aparece, assim, o rio parece que está bem preservado, né, bem limpo, mas quando a gente vai fazer uma análise química no laboratório, é que a gente detecta esses resíduos, né? Porque uma das características de alguns agrotóxicos é ser extremamente persistente no meio ambiente, sobretudo nas águas, né? Então é um indicador ambiental importante da gente monitorar também. Owing to the 3,669 pesticides it's authorized, Brazil is a real mecca for multinational companies, European for the most part. They shamelessly sell products that are banned in Europe. Elles font des milliards avec la vente de pesticides extrêmement dangereux et qui sont pour la plupart interdits chez nous. 20%, cerca de 20% da população intoxicada no Brasil são crianças e jovens de 0 a 19 anos. Mesmo bebês. Então a gente está diante de uma forma de infanticídio. Attendez, là, il y a un truc qui ne va pas. On ne va pas faire une forteresse européenne en protégeant les citoyens européens pour améliorer leur santé et détruire la santé des Brésiliens, etc. Il y a quand même un problème aussi d'éthique et de déontologie. Et donc on importe des produits qui ont été fabriqués avec ces pesticides dangereux et on se retrouve avec des résidus de ces pesticides qui sont interdits en Europe mais qu'on retrouve dans nos assiettes en France, en Allemagne et dans les autres pays européens. Well, there's a very good reason and it's called money. In October 2018, Jair Bolsonaro was elected president of the Federative Republic of Brazil. Having this former paratrooper at the head of the country guaranteed free rein to the agricultural industry. No sooner was he elected than he was already pledging his allegiance to the heads of agribusiness who had gathered to celebrate his victory. E eu digo a vocês, eu sou o empregado de vocês. Vocês são os nossos patrões. A vocês nós devemos a lealdade absoluta. Por vocês nós lutamos. The deforestation of the Amazon has resumed at a fast pace in order to gain more arable land. In 2019, more than 900,000 hectares of forest went up in smoke, an area larger than Corsica. Although Europe claims to be moved, another tragedy plays out in the halls of power in Brasília. Hoje a gente vive uma liberação recorde de novos produtos agrotóxicos no Brasil. O Bolsonaro já liberou mais agrotóxico do que a gente tinha liberado na nossa história. Então, assim, sabe, já dobrou a quantidade de agrotóxico que é usado no Brasil. Parou. E, em alguns casos, se ameaçou de desbanir agrotóxicos que já estavam proibidos no Brasil. Quer dizer, é um retrocesso tremendo que a gente vive hoje. A poisoned land, it represents a huge market for multinational companies,
including 3 European giants: the Swiss Syngenta and the German BASF and Bayer, which acquired Monsanto in 2018. Far away from their smoke-spewing factories, their statement suggests a world of happy fields, awash with clean air and healthy produce. The sketch of an ideal planet that traces the future path of sustainable agriculture. I think it's really important that agriculture not only feeds the world, but also does it in a way that takes care of our planet. These 3 multinationals alone made over 150 billion euros in profit in 2019. They'd prefer for that to remain under wraps. Their viewpoint isn't shared by one Swiss NGO that's based in Lausanne. What? Way too expensive. I need lower prices. I don't care how. Public Eye has been investigating the abuses perpetrated by Swiss multinationals in developing countries for over 50 years. The NGO just published a world business map of Syngenta and its competitors, Bayer and BASF. Le marché des pesticides, c'est un marché qui est extrêmement lucratif, des dizaines de milliards chaque année, mais qui est extrêmement secret. Et il y a très peu de données, très peu de chiffres sur les ventes de pesticides. Les entreprises étaient toujours capables de se camoufler derrière le fameux secret des affaires, parce que ces données ne sont pas publiées, elles sont confidentielles. Et c'était effectivement la première fois qu'on arrivait à réaliser une cartographie complète de ces exportations. The numbers are dizzying. In 2019, the 3 European giants sold over 80,000 tons of pesticides that are banned in Europe. 90% of their products come from factories in Europe. In Great Britain, Italy, the Netherlands, Germany, France, Belgium and Spain. Un tiers donc, des ventes réalisées en 2018 étaient des pesticides dits extrêmement dangereux, donc cancérogènes, tueurs d'abeilles, perturbateurs endocriniens. On parle au total de plus de 40 pesticides différents, substances, molécules dangereuses, interdites dans nos champs, qui ont été approuvées à l'exportation cette année-là, pour un volume total de plus de 80 000 tonnes. Ce n'est pas des petits volumes, ce n'est pas des petites quantités, c'est massif. Hypocrisy? Cynicism? Whatever the case, this double standard strategy is thriving on the Brazilian market. Back in Mato Grosso, cutting across a desolate landscape, soy and cotton fields as far as the eye can see have replaced the original Cerrado forest. There are no animals in these fields, only the dance of pesticide sprayers, either on the ground or by air. Aerial crop spraying is authorized here. It's been banned in Europe for a very long time. Sapezal sprung from the earth 30 years ago, thanks to the explosion of soy, corn and cotton. The city buzzes with the incessant rhythm of trucks carrying farm commodities. The biggest agrochemical businesses in Brazil have built enormous warehouses here. It's also the city that uses the most pesticides in all of Mato Grosso. It's been nicknamed the Depression Capital due to its abnormally high suicide rate. Professor Marcia Montanari has an appointment at the Andre Antonio Maggi Middle School, named after one of Brazil's soy magnates, who financed the construction of the school. The staff knows Marcia well. She's been analyzing the tap water here for 6 years now, water that over 1,000 school children drink every day. In Brazil, the law authorizes the presence of 27 pesticides in the water, but Marcia Montanari has uncovered a few others.
Além dos 27 resíduos de agrotóxicos que a legislação recomenda, né, da portaria de potabilidade da água, a gente também avalia os agrotóxicos mais usados aqui em Mato Grosso, né? Então, a gente detectou, do total de poços que nós acompanhamos, né, no município de Sapezal, metade deles, 50% dos poços artesianos das escolas que nós monitoramos, apresentaram resíduo de agrotóxico, né? E os principais resíduos que nós encontramos foram o metalocloro e a atrazina, né, na água. A água da chuva também a gente encontrou. The herbicide atrazine has been banned in Europe since 2003. Metolachlor was banned in France that same year. Os resultados que as pessoas fizeram foram bastante consideráveis, né? A escola em si, os profissionais, nós ficamos muito abalados com os resultados, mas alguma atitude em relação ao agronegócios não foi tomada, não que eu saiba. E também para proteger a escola, a água da escola? Não. Nada aconteceu então? Não. Que eu saiba, não. Porque eu penso que para acontecer só se parasse de aplicar os defensivos, né? Mas como é uma região muito agrícola, a população vive disso, né? A questão econômica é muito forte no nosso município por causa do agronegócio, isso não ocorreu. A gente percebe que há um grande alinhamento, né, do poder público municipal com o agronegócio. É um tema bem sensível, né, para a comunidade, para o município. In Sapezal, we try to meet with the farmers who keep the city's economy running and use these pesticides. We made requests to the multinationals whose warehouses are all over the city. They all refused our requests for an interview. We tried our luck with Scariotti, a family business founded in 2008. One of the directors, Claudio Scariotti, is also the assistant mayor of the city. Distrustful at first, he finally agreed to allow us to visit the company, which he maintains respects the environment and regulations. Então a gente faz toda uma parte, processo para cada vez mais a gente conservar o meio ambiente. Os nossos rios aqui, as águas, você enxerga 10 metros de fundura. Por quê? Porque não se deixa fazer lavoura na beira dos rios. Tem as APPs, que são áreas de proteção permanentes. Nós, produtores, tem que ter consciência que isso jamais deve ser derrubado na beira dos rios. Por isso que as nossas águas são limpas. Esse aqui. Corn and soy are produced alternately here. Não sei se você vai conseguir filmar aqui dentro. In the silos, the final quintals are waited to be sold. On this farm, Claudio Scariotti uses all chemical products offered by the industry. Os senhores, vocês usam atrazina para o milho, não? Como? Atrazina. Atrazina? Sim, usa. Porque o soja, na época do milho, nós temos o vazio sanitário. É produto necessário? É necessário. Até que a atrazina nós usava muito mais antigamente. Hoje nós estamos usando menos. Por quê? Aí você faz glifosato com atrazina, nós usava uma quantidade. Hoje nós estamos usando a metade. E ela está fazendo o mesmo efeito. Nós vamos ter problemas para o próximo ano, talvez, do glifosato, que não vai ter mais. Temos uma deficiência grande de produtos. To replace glyphosate, the industrial farmer is considering the use of a similar herbicide, paraquat. But it's far from an ideal product. Nós até agora usamos praticamente nada ainda. Nós, a partir do ano que vem, se faltar o glifosato, vai ter que usar no lugar do glifosato. O paraquat, ele é muito volátil nas aplicações. E se você está usando aqui, se você não tiver vento certo, o clima certo, tudo, você pode matar uma lavoura do vizinho. Foi proibido o uso Foi proibido. do paraquat. E a minha pergunta era se é um problema para vocês. Mas está tudo em evolução. Até ontem estavam comentando sobre esse assunto de paraquat ou não.
E aí eu não peguei bem o que eles estavam comentando, se vai ser proibido, mas no momento que faltar o glifosato, o que nós vamos usar? Provavelmente o mercado entendendo que essa proibição seria inevitável. Então o Brasil agora tem um estoque enorme dessa substância e a gente tem uma dificuldade adicional que vai ser agora proibir a venda desses estoques. Então o que fazer com essa substância? For the time being, their use continues, no questions asked. The kingdom of soy and pesticides makes do even when it comes to regulations. On the side of a road, a sprayer spreads chemical products. It's breaking the law because it isn't abiding by the safe distance regulations. Nós estamos aqui a menos de 50 metros, né? Não é permitido que seja nem plantado tão próximo da rodovia, muito menos pulverizado, né? É realmente uma situação bastante perigosa, né? Do ponto de vista sanitário. We continue our journey. Suddenly, a plane flies low overhead, spraying a yellow product onto the soy field. This too is breaking the law on aerial spraying. Não fecha, ó. Ele não fecha. To protect ourselves from the pesticide spray, we kept the windows closed and filmed from inside the car. By law, a spraying airplane must close its flaps whilst flying over a road or populated area. Passou direto, enfim, não teve nem o cuidado de observar a questão da estrada, né? E as pessoas passando. A gente percebeu que um motoqueiro passou logo em seguida, né? Praticamente junto com a pulverização. Então, é um risco muito grande, né? A saúde das pessoas que trabalham nessas fazendas, enfim, das pessoas que transitam nessas estradas, né? Então, a gente percebe assim que há um desrespeito, né? Um descaso com a legislação, né, brasileira e isso acaba acontecendo e não há uma fiscalização que dê conta, né, de punir ou de corrigir essas ações. In Sapezal, our questions about pesticides seem to have displeased Claudio Scariotti. Eu já até arrependi de ter feito a matéria, um pouquinho da matéria com vocês. O que podemos fazer? Eu fiz um paliativo para vocês hoje de manhã, não me comprometi com nada, só como funciona a empresa e tal. Então, assim, as outras coisas mais técnicas, não é assim para a gente... A gente tinha uma pergunta para fazer. Você falou da água, você conhece alguns estudos que foram feitos sobre a qualidade da água aqui? Só visualmente, né? Porque a nossa água é limpa, mas se você ir no Rio Juruena, que dá aqui ou para trás, aqui você vai ver os rios, vocês vão filmar os rios tudo limpinho. Coisa, não tem bar, não tem nada. Né? Tá. Então, mas assim, ter pegado a água, ter feito análise, não. Isso não há necessidade porque ela é limpa, né? O senhor bebe a água da torneira? Dá para beber. Dá para beber porque ela é limpa. According to Claudio, then, farming has no impact on the water quality in Sapezal. The statement is contradicted entirely by Marcia Montanari's analyses. In Sapezal, the researcher has detected 40 different pesticides. They're present in 56% of rainwater samples and in 83% of tap water samples. The issue of water contamination isn't relegated to the countryside. Sao Paulo is affected as well. The megalopolis has 27 million inhabitants, over 10% of the Brazilian population. Ana Aranha is an investigative journalist specializing in agribusiness matters. Laurent Gabarel from Public Eye suggested she carry out an investigation on the Brazilian urban water supply.
começou assim, eles me ligaram, a gente começou a conversar, estamos fazendo uma cobertura sobre agrotóxicos, eles me perguntaram, você bebe água da torneira da sua casa? E eu fiquei um pouco constrangida com essa pergunta, porque por que eu não deveria beber água, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque estamos vendo que tem agrotóxico na água. E eu estava grávida. E eu fiquei super assustada. Na hora eu parei de beber água de filtro, comecei a comprar água de garrafa e falei, não, vamos se associar e vamos começar a pesquisar essa história para ver o tamanho desse buraco. Using public records, Ana Aranha created a map of the water contamination in Brazil's biggest cities, starting with the state of São Paulo and its capital. São Paulo, que é a cidade onde eu vivo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão da atrazina, e de fato a atrazina está presente na água de São Paulo, né? Lendo esses dados, a gente descobriu que de 2014 a 2017 foram detectados na água de São Paulo 27 dos 27 agrotóxicos que são testados. Todos foram encontrados na água de São Paulo. And of these 27 pesticides, 19 are banned in Europe. The water Brazilians drink wouldn't be considered potable in Europe. In 2019, Ana Aranha published her investigation. According to her, half the cities in Brazil drink contaminated water. Her conclusions were picked up by the national media, but the repercussions didn't change the stakes. Eu fiquei bastante alarmada e, mais uma vez, me deu uma sensação, que é essa sensação que eu tenho como jornalista no Brasil desde que eu comecei a trabalhar, que é uma coisa insólita, assim, que você descobre uma realidade que é muito grave, só que elas não alcançam, né, a massa do debate público. Essa denúncia em especial, ela teve muita repercussão mesmo. A gente teve mais de 500 mil de visitas ao nosso mapa, a nossa ferramenta de consulta. Diversos veículos, foram mais de 400 veículos que repercutiram, então entraram em contato com a gente, fizeram matérias regionais sobre qual era a realidade da sua cidade. Foi excelente, só que a discussão morreu aí. Acabou. The most frequently used substances are paraquat and atrazine. The two active substances are produced mainly by Syngenta and used heavily in Mato Grosso. The two molecules were created in Switzerland in the 60s and took over the planet at the end of the 20th century, despite their nefarious reputation. Though still authorized in Brazil, atrazine has been banned in the European Union since 2003. L'atrazine, c'est de nouveau un bel exemple de cette hypocrisie européenne, parce qu'au début des années 2000, il a été interdit en Europe parce qu'on a constaté qu'il polluait les nappes phréatiques et du coup l'eau potable. Encore maintenant, voilà, presque 15-20 ans après, c'est l'un des pesticides les plus détectés dans l'eau potable en Europe. C'est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que c'est un pesticide qui, même à des très faibles doses, peut perturber votre système hormonal et affecter le système reproducteur. Tous ces pesticides interdits concernés par notre enquête, ce sont toutes des substances qui ont été utilisées en Europe, mais retirées du marché, car les autorités européennes ont conclu que les dangers et les risques posés par ces substances étaient trop élevés. Damaging to health and to the environment, atrazine brings to mind a catastrophe that took place in Basel in 1986. A fire broke out at a Sandoz warehouse storing agrochemical products. Pendant plus de 2 heures, les flammes jaillissaient dans le ciel bâlois à plus de 50 mètres de hauteur. To avoid an even more devastating explosion, thousands of liters of pesticides were dumped into the Rhine as a last resort, including 400 kilos of atrazine. The river is now considered irretrievably polluted. This Cherno-Basel of sorts incited despair and incredible anger. Warum verteidigen Sie sich immer noch? Warum
Entschuldigen Sie sich nicht in aller Form. Citizen pressure forced Sandoz, which became Novartis, then Syngenta, to move its production to the United States. Something that didn't prevent it from selling atrazine in Europe for another 16 years. Like atrazine, the use of paraquat is also forbidden in the European Union, but its production is not. Manufactured in England, it made up a third of the volume of pesticides forbidden in Europe, but exported all over the rest of the world in 2018. Le paraquat, c'est un herbicide extrêmement toxique qui a été développé dans les années 60, pour vous dire. C'est-à-dire que ça fait bientôt 60 ans que ce pesticide est sur le marché. C'est un herbicide qui est si toxique que si vous avalez une seule cuillère à café, c'est la mort garantie. C'est un herbicide qui est responsable de milliers d'empoisonnements chaque année dans les pays en développement, des agriculteurs qui appliquent cet herbicide sans aucune protection et qui inhalent le produit ou sont exposés à travers la peau. For all that, paraquat is still authorized in some countries. This oddity is explained by the way these products are evaluated and brought to market. All across the world, they're entrusted to public agencies such as the EFSA, the European Food Safety Authority. En Europe, on a encore des agences de régulation qui sont relativement bien dotées en experts et en ressources pour au moins relire ces dossiers. Et on peut s'imaginer ce que ça donne dans des pays qui n'ont pas les moyens de procéder à leur propre évaluation des risques. Et en général, dans les pays en développement, on a en moyenne à peu près 3 personnes, entre 0 et 3 personnes, parce que dans certains pays, il n'y en a pas, entre 0 et 3 personnes qui s'occupent d'évaluer les risques posés par les pesticides et d'approuver ou non l'utilisation de certaines substances dans leur pays. Dans l'Union européenne ou aux États-Unis, on parle d'entre 100 et 300 personnes qui font ce travail. Et même quand on a 100 ou 300 personnes, on a des sérieuses questions qui se posent parce que les données sont fournies par l'industrie. Thus, pesticide manufacturers are almost judge and defendant alike. They're the ones to conduct and provide the regulation agencies with studies on the potential toxicity of their pesticides. Geraldine Coutas, director of a European syndicate of agrochemical manufacturers, sees no cause of concern there. Bien sûr, les données sont fournies par les industries parce que c'est une demande de la régulation. Nous devons présenter ces études scientifiques aux agences d'évaluation et on parle de milliers de pages par dossier. Donc, bien sûr, nous fournissons ces données. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait un déficit de capacité d'analyse de la part des autorités d'évaluation. C'est vraiment l'un de leurs arguments pour défendre leur métier, c'est-à-dire qu'ils disent mais les pesticides, c'est l'un des secteurs les plus régulés au monde, il n'y a aucun problème, circuler, rien à voir. Et c'est là qu'il y a un gros mensonge là derrière, c'est qu'en fait tout ce système d'évaluation des risques des pesticides, il est basé sur des études qui sont réalisées par l'industrie elle-même sur ses propres produits et qui sont confidentielles, c'est-à-dire que vous, moi, un universitaire, un chercheur ne peut pas aller vérifier si ce qui est présenté au régulateur tient debout. Et à chaque fois que ces études ont pu être rendues publiques, d'une manière ou d'une autre, suite à une décision de la justice ou suite à des enquêtes en cours de la part des régulateurs ou des tribunaux américains notamment, à chaque fois, on a constaté des irrégularités et des fraudes. This was revealed by a whistleblower, a toxicologist who'd worked for a long time in a laboratory acquired by Syngenta. He showed how public agencies had been deceived for over 60 years. John Halings proved that ICI, the company that became Seneca, then Syngenta, had falsified data on its star herbicide, paraquat. Halings was recruited in 1986. His mission was to make paraquat less dangerous in order to prevent ingestion-related deaths.
Paraquat actually is probably the most deadly pesticide which has ever been made. You know, and there are some nasty pesticides out there. Paraquat is absorbed from the gut very quickly. You know, after drinking, within 1 hour, you have the highest blood level. So we then thought, if you can remove the paraquat from the stomach, this would be a good approach. So I already knew that there was an emetic agent in the formulation. So I thought, well, there's already emetic in there. Why doesn't the emetic remove the gel in the stomach? You know, is there something wrong with the dose of the emetic or the concentration? John Heylings went back to the first studies carried out in 1977. They indicated that even at high doses, emetics would not take effect for 2 hours, which was too late, as paraquat ingestion kills in under 1 hour. In the official report, however, Syngenta appeared to have falsified the findings. It had replaced some of the vomiting data from the clinical trial with other data from other patient trials, and totally ignored the fact that the dose level that they were recommending actually didn't work in humans. So I was quite astounded. Yet when John Heylings alerted his higher-ups, they said to me that this would be very, very damaging for the reputation of not just the Central Toxicology Laboratory, but the company as a whole. And because I had discovered a new formulation with a high emetic, maybe this would solve it. 9 years on, deception ensued. Although John Heylings found a more effective formula, the company didn't take it into account. In 1995, by law, paraquat had to undergo a new evaluation by the European Union. It was then the toxicologist checked the file filled, supplied by the manufacturer. I thought, hang on a minute, this still has the original fabricated data that is incorrect, and it's citing the same report which was written in 1977, which is incorrect. So I gave a detailed, probably 2 or 3 page response to agrochemicals saying, you cannot use this. Didn't you know that there was a problem? Nothing. I had nothing back, almost like nothing had happened. But in the EU, in 1995, they used the false data for re-registration and kept it on the market for another 10 years, with hundreds of people poisoned across Europe before they banned it. Why, according to you, why haven't they changed the level of emetic? Well, there's a very good reason, and it's called money. The cost of doing that was so prohibitive that they said this would destroy the group profits, i.e. ICI Group, for paraquat. It wasn't until 2007 that the European Union banned paraquat. Brazil has only just banned it, but it's still sold in the United States, India, and South Africa. A professor of clinical toxicology at the University of Edinburgh estimates that it's caused about 10,000 deaths. The EFSA, the European agency charged with evaluating pesticides, declined all requests for an interview. As for Syngenta, we had to make do with the company films gleaned online. We realize that we, Syngenta, have to listen to farmers, NGOs, and to government regulators in an open conversation about what really is sustainable agriculture to make the right things happen. We're going to take that listening and turn it into commitments and continue to help make the world a better place for our children, our grandchildren, and countless generations to come. Message received. Multinationals work for the good of mankind, and therefore also for the health of Brazilians. Although journalists and researchers might show the opposite, it's hard for them to make themselves heard. Opposing them are the persuasive powers and vast means of an enormous lobby that knows how to tug the heartstrings. To that end, agribusiness has recruited the most famous Brazilian of all, Pelé.
Eu passei a maior parte da vida dentro do campo. Hoje, a minha maior alegria é ver o meu país campeão em outro campo. O campo da agricultura. O time Agro Brasil faz bonito lá fora e aqui dentro também. Comida boa, saudável e barata. Time Agro Brasil, o campeão na produção e na preservação. É um discurso fortíssimo, em todos os meios de comunicação ele está presente, de que o agronegócio sustenta o Brasil e na verdade é o contrário, né? Esse atual modelo de agricultura ele não trouxe desenvolvimento social para o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós perdemos mais de 1 milhão de trabalhadores no campo nos últimos 10 anos. A gente perdeu um pouco de ganho que a gente havia tido de segurança alimentar nos últimos anos. Atende uma classe que controla a propriedade privada da terra no Brasil, ou seja, 1% dos proprietários de terra controlam 50% da terra agriculturável no Brasil. Então, essa agricultura industrializada, ela atende ao interesse das transnacionais do setor químico e dessa pequena classe que controla a propriedade privada da terra no Brasil. Larissa Bombardi made a map of agriculture and pesticides in Brazil from public information. It unequivocally established the intersecting interests of European chemical companies and big Brazilian landowners. The former sell $500 million worth of toxic products each year. The latter export 2.5 billion worth of soy or fruit juice to the European Union. For Larissa Bombardi, the goal of this exchange is not to nourish mankind, but to sell as many pesticides as possible. Há uma inversão. Falar em agricultura hoje não é falar em produção de alimentos, virou outra coisa, virou produção de commodity, são coisas estranhas à própria alimentação. Eu entendo que não é a agricultura que depende da indústria química. A indústria química é que depende da agricultura para se viabilizar. Jair Bolsonaro has encouraged this phenomenon. Freshly elected in 2019, the new president went to Parliament and named as Minister of Agriculture a champion of agribusiness and the former leader of the MPs who'd entered politics from the sector, Tereza Cristina. Primeiro, os parabenizo por ter indicado a senhora Tereza Cristina para ser a nossa ministra. Uma pessoa excepcional que tem demonstrado garra e competência para buscar soluções para o poder. In the Brazilian Chamber of Deputies, Alexander Padilha, a former doctor, has joined the opposition. He was the Minister of Health during Dilma Rousseff's term. Só para entenderem quem é a figura da Tereza Cristina. Ela é alguém que é profundamente defensora. Inclusive, ela quis mudar o nome na legislação de que não se chamasse de agrotóxico, se chamasse de defensores agrícolas. Enfim, não é nada disso. Os defensivos ou os pesticidas, como você disse, podem, do que queiram ser chamados, o nome certo é defensivos agrícolas ou pesticidas, que é pesticides, que é usado no mundo todo, são produtos que são remédios. Sim, as palavras são importantíssimas, elas têm muita força. A palavra agrotóxico é uma palavra usada no Brasil. Ela foi criada no Brasil, ela tem muita força, porque ela em si já mostra que a substância é tóxica. E quando você usa pesticida ou fitossanitário, ainda pior, você diminui o impacto que essas palavras têm. In April 2019, Tereza Cristina appeared before the deputies. It was Alexander Padilha's chance to question the new Minister of Agriculture. Ministra, o que me preocupa? 4 cidades no estado do Mato Grosso encontrou na água dessas crianças da escola pública uma quantidade absolutamente injustificável de produtos agrotóxicos, entre eles a atrazina, que é cancerígeno, muito claro. A senhora ou o Ministério da Agricultura contesta esses estudos? Eu contesto, sim.
O Ministério da Agricultura contesta esses estudos feitos no Mato Grosso. Contestam porque os níveis detectados, né, estão aquém do que é exclusivamente de defensivos agrícolas. The minister shamelessly chooses to point the finger at small farmers. Esse é o grande problema de intoxicação pelos produtores e principalmente pelos pequenos produtores que não têm essa capacitação feita para que eles tenham cuidado, apliquem com roupas apropriadas, com equipamentos apropriados, fazer a lavagem do equipamento, não fumar. Às vezes o sujeito fuma aplicando e no cigarro ele acaba ingerindo produtos químicos que ele está utilizando para aplicação no solo. Para esse programa, Her defense of pesticides has earned her a nickname, the Poison Muse. For months, we've asked her for an interview in vain. Depois a deputada Joênia, os dois como líderes. If Teresa Cristina has authorized the widespread use of pesticides, it's because she has the support of 200 deputies who entered politics from the agricultural sector. They're the ones who suggested Bolsonaro nominate their former boss. We try to meet them at the IPA, the Pensar Agro Institute, a think tank financed by pesticide manufacturers. Every Tuesday, deputies from the Parliamentary Agricultural Front and lobbyists get together to discuss future laws and give interviews to journalists. For 2 months, we asked to meet their leader. Until the last minute, their communications officers kept us hanging, whilst the deputies paraded in front of the cameras of journalists accredited by the IPA. Por que os demais têm entrevistas com todos os deputados e nossos não? Não, esse aqui é da FPA. Ah. Entendeu? Não é que os demais estão tendo entrevistas, é porque aqui é da FPA, é uma parceria que a gente tem. Mas se a gente tinha uma entrevista. Sim. A bancada ruralista, sem dúvida alguma, talvez o maior partido de direita e do poder econômico no Brasil hoje. São famílias que, gerações, décadas atrás de décadas, comandavam o poder político no interior do país, tenta influenciar a pauta do país no Congresso, desde a liberação de agrotóxicos, retirada de regras ambientais, e eles dialogam com outras pautas para ganhar popularidade, se relacionam muito com as pautas conservadoras, anti-aborto, homofóbicas, misóginas, se associam muito à pauta da liberação de armas, a bancada do boi, da Bíblia e da bala, né? After a 2-hour wait, our hopes are completely dashed. Então podemos esperar um pouquinho para que ele Assim, a informação que me passaram dele é que ele não vai falar hoje com a imprensa. Oficialmente não tem. There's no explanation for this refusal, but it's obvious that IPA members, like those at the highest levels of state and big landowners, don't feel the need to justify themselves. Not even at the Supreme Court. One of its judges, Gilmar Mendes, is at the center of an environmental scandal. Mendes isn't only a judge, he also owns a lot of land, including a 611-hectare farm, the Rancho Alegre, in Mato Grosso. He grows soy, albeit in full defiance of the law. He spreads pesticides close to the source of the Paraguay River, which is drying up. This area is officially protected. In Diamantino, at the Regional Ministry of Justice, a young prosecutor has been trying to enforce the law. It hasn't gone his way. Só soube depois, pelo corregedor da instituição, da minha instituição, que é responsável por verificar a minha conduta como promotor de justiça. Ele ligou para o corregedor do gabinete dele em Brasília
e falou para ele, me xingou, me ofendeu, me chamou de louco, de gaiola, e disse para ele que tinha que tomar providências. The young prosecutor organized a public hearing to encourage farmers to reduce their pesticide use in this protected area. Judge Mendes alone refuses to abide by the law. This offense earned prosecutor Zapia a disciplinary investigation. O que aconteceu foi, instaurou essa sindicância de que eu teria abusado dos meus poderes, de que eu tinha uma animosidade com o ministro e que por conta disso eu estava perseguindo. Eu fiz nas 19 ações. Nenhum dos proprietários fez representação ou formulou ou apontou qualquer irregularidade a título de punição disciplinar. Apenas o ministro, né? Então eu considero essa pena uma injustiça, porque está me punindo justamente por exercer meu dever, pelo aquilo que sou pago, em razão daquilo que sou remunerado, né? Nothing good comes from picking a fight with the powerful. After an unpaid 45-day suspension, Daniel Zapia chose to request a transfer to another jurisdiction. Judge Mendes continues to use agritoxins close to the source of the Paraguay River. As a Supreme Court judge, his vote carries weight in legal matters related to pesticides. He did not respond to our request for an interview. After months spent investigating and being met with nothing but refusals, we were granted a meeting with one of the biggest landowners in Brazil, in the northeast of the country, on the border between the states of Ceará and Rio Grande do Norte. There are melon fields as far as the eye can see, 30,000 hectares, or the equivalent of a field 17 kilometers wide and 17 kilometers long. Agricola Famosa is the biggest producer of melons and watermelons in Brazil and one of the biggest exporters in the world. It employs 9,000 workers. The small empire is led by Luis Roberto. Vamos aqui para o escritório, por favor. Luis Roberto plays the transparency card and puts together a full visit of the farm for us. The first stop is the factory where every day during the season, 1 million melons come straight from the fields to be prepared and packaged. O melão chega do campo, lá, vira, água com cloro. Cloro. Para que fazer? O cloro é para matar a bactéria, é bactericida. 65% of production is destined for export. The majority of their clients are European. Agora esses paus já estão prontos, dependendo da marca, do tipo, ele vai para um cliente diferente, um país diferente. Então, se ele for para a Alemanha, ele vai para o Lidl, ele vai para o Aldi. Se for para a Inglaterra, vai para o Tesco, para o Marks Spencer, para o Sainsbury. Se for para a França, vai para o Carrefour. E assim por diante, a gente já tem Auchan, todos os supermercados europeus fornecendo diretamente. It's largely due to his clients being European that he agreed to meet with us. The assembly line workers apply imazalil onto the melon stems. It's a controversial substance that's banned in France, but tolerated for imported goods. The workers wear masks and gloves. Isso aqui é fungicida chamado imazalil. Ele é permitido na Europa, com até 0,2 miligramas por quilo. E ele é usado aqui para fazer o tratamento no pedúnculo. Essa é a parte mais exposta da fruta. É onde está aberto, que é a forma do ombro forte com a planta, e está mais exposto a ataques de fungos. Então isso é um fungicida para evitar que a fruta chegue lá estragada. Alex Carlons is the Agricola Famosa quality manager. He showed us test results from a private European laboratory on fruit samples taken prior to their setting off for the European Union.
Esse aqui é um exemplo, né, que nós temos dos nossos monitoramentos para garantir que todo produto que entregamos, que vendemos, ele é livre de qualquer contaminação, ele é livre de qualquer desvio em relação aos protocolos tanto do Brasil como da Europa. We pointed out the results indicated the presence of imidacloprid, a pesticide that's banned in the European Union. Essa molécula de imidix. Como é que chama? Imidacloprid. Alex, a molécula imidacloprid. Está proibida desde 2020 na Europa? Está proibido lá na Europa. Da Europa. Isso é da Europa? Imidacloprid na Europa. Então lá é não aprovado. Not approved. Para lá. Para lá. Isso. Por que não é aprovado aqui? Fala por quê, Alex? Sim. Qual é a razão de não estar aprovado? Você sabe por quê? Talvez, Alex, sobe aqui um pouquinho. Se vocês pesquisarem essas legislações aqui, ó, 2020, essa. deve ter, essas legislações deve ter. Mas deve ser questão ambiental. Se fosse de pessoas, saúde dos humanos, não estaria permitido a gente mandar para lá. Alex Carlos finally finds the European law that justifies the ban on imidacloprid. The risk pollinators are then honeybees. Here's the study that they are taking as a base to take this. Yeah. However, in Brazil, this product is authorized. Alex Carlos showed us the Brazilian law next. Provado, né? Ingrediente ativo imidacloprid e da empresa Bayer e a classe toxicológica ambiental 4. By this logic, imidacloprid is toxic for European bees, but harmless to their Brazilian cousins. No worries as far as Luis Roberto is concerned. He can legally export his melons. A Europa está usando um princípio cada vez maior, que chama o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Alguém falou, opa, então por precaução vamos parar. Vamos proibir andar de avião, porque o avião pode cair, então para ninguém andar mais de avião. Então teve um estudo que diz, o neonicotinoide pode estar causando mal às abelhas. O produtor europeu, então, não pode mais usar. Só que se o brasileiro quiser usar esse produto e fazer mal à abelha deles, é problema do brasileiro. But we were soon to uncover other, even more harmful pesticides. Os defensivos ficam onde? Aqui? Tá bom. Chama ele para mim lá. Você que está responsável aqui? Eles queriam dar uma filmada nos estoques, explicar como é que é feito e se houver um vazamento, essas coisas, explicar para ele tudo aí. The products are arranged by toxicity. Tá bom. Avatar, quando ele é azul assim é porque ele é de baixa toxicidade. Esse aqui então não é tóxico. Quando é verde, tá vendo a diferença? Ó? Azul, verde. Verde é sem toxicidade nenhuma. Among these products is Kronos, made from mancozeb, which has been banned in the European Union since 2021. There's also Bravanil, manufactured by Syngenta, a fungicide that contains chlorothalonil, banned in Europe in May 2020. And Pirate, manufactured by BASF, made from chlorphenapyr, an insecticide that's been banned since 2009. Mas ela queria saber se o produto fosse ruim para a saúde, você utilizaria ou não? Não, se tiver um estudo comprovado cientificamente que ele faz mal para a saúde, nós não usaríamos. E mesmo se você autoriza no Brasil? Mesmo se é permitido no Brasil? É porque essa pergunta ela não faz muito sentido, porque não sou eu que faço os estudos de que se ele é tóxico ou não. Entendeu? Não sou eu que faço. Quem faz são os órgãos governamentais, que a gente acredita que eles sejam sérios. Luis Roberto admits the situation is arguable, but he relies on the letter of the law, which gives him the green light to export his crops. At the risk of contributing to an unfortunate boomerang effect. According to Larissa Bombardi's research from documents provided by the European Commission, 62% of products arriving in Europe contain pesticide residue. About 8% of that even exceeds the levels authorized in the European Union.
Então, o que de fato está acontecendo é aquilo que a gente chama de círculo de envenenamento. Os agrotóxicos são proibidos na União Europeia, mas são vendidos para países como o Brasil, são usados aqui e eles potencialmente voltam no café, na laranja, no suco de laranja e nas frutas tropicais, eles voltam para a União Europeia. Então, esse é com certeza um elemento de preocupação da população, da sociedade civil na União Europeia. In Germany, Greenpeace has carried out an investigation on fruit shipments imported from Brazil. Melons, papayas, figs, limes, 70 fruit in total were laboratory tested, and 35 pesticides were detected in them. Was uns überrascht hat, ist, dass wir fast überall, in fast allen Proben, Pestizidrückstände nachweisen konnten. Und 11 der 35 Wirkstoffe waren in Europa nicht zugelassen. Das finden wir schon alarmierend. Ja, wir haben zum Beispiel Chlorthallonin gefunden, das ist ein Fungizid. Das wird von beiden Herstellern, Bayer und BASF, in Brasilien vertrieben. Gilt als hochgefährlich, findet sich im Grundwasser wieder. Es gilt als krebserregend, es hat einen negativen Einfluss auf Tiere. Und deshalb ist diesem Stoff die Zulassung entzogen worden. It's a remarkable bit of European double-dealing. Pesticides that are banned in the European Union can be imported provided the trace doesn't surpass a certain threshold. For the phytosanitary product manufacturers, these residue limits are an effective safeguard. Je comprends bien les inquiétudes des consommateurs européens par rapport à cette question. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a une législation en Europe, comme dans tous les pays du monde, avec des niveaux maximum de résidus qui sont autorisés dans les produits qui sont importés. Et c'est justement ce qui garantit que les résidus de produits phytosanitaires contenus dans les importations aient une limite et ne soient pas toxiques pour les consommateurs et la santé du consommateur. Donc il n'y a aucun risque pour le consommateur européen à consommer des produits qui soient importés de n'importe quel pays du monde parce que la législation garantit que les résidus de ces produits ne sont pas toxiques pour les consommateurs. That's scarcely the opinion of some MEPs, who find the very notion of residue limits a cause for concern. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inventé maintenant les limites de résidus. Et ces limites de résidus sont autorisées. Vous voyez, alors c'est 0,02 microgrammes par kilo. Mais pourquoi il y a un seuil comme ça? Puisque normalement c'est interdit, ça devrait être 0. Alors, d'un côté, l'Europe, elle est fière de dire on a la législation la meilleure au monde, tous les produits très toxiques, on les interdit en Europe. Mais le fait d'exporter ces produits dans les produits tiers qui reviennent sous forme d'aliments, ils sont en train de contaminer aussi les citoyens européens. Donc ça fait un cercle de poison. All the more so, since the Greenpeace study on imported fruit found some samples that surpassed the trace limits. Weil Höchstmengenüberschreitung heißt ja rechtlich gesehen, die Ware darf nicht verkauft werden. Das heißt nicht rechtlich gesehen, dass die Ware gefährlich ist, aber sie darf nicht in den Verkehr gebracht werden. Deshalb haben wir die betroffenen Händler angeschrieben und wir haben zusätzlich die Lebensmittelüberwachungsbehörden angeschrieben und gesagt, wir haben das und das gefunden. Bitte sorgen Sie dafür, dass das nicht sich wiederholt. Out of the 10 retailers whose produce was analysed, only 2 followed up with Greenpeace. As for the regulatory authorities, they never bothered to respond. They don't necessarily want to admit that borders do nothing to keep pesticides out. Shipped goods are rarely checked, be it in Brazil when the ships leave port, or upon arrival in the European Union. Our request to film never got a response from French customs. Le seul point de contrôle, c'est au niveau de la législation sur les résidus de pesticides
dans les aliments. Et déjà ça, c'est extrêmement faible parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés, mais qu'on ne va pas forcément détecter en tant que résidus. Et puis ensuite, il n'y a qu'une partie des denrées importées qui sont contrôlées, toute une série des importations qui échappent à tout contrôle, et puis on s'en remet à l'autocontrôle de la part des importateurs. For those NGOs on the front lines, the law neglects a crucial point, one they call the cocktail effect, yielded by the combination of several pesticides in the same fruit or vegetable. Das ist beängstigend, wenn man sich diesen Pestizidmix anguckt. Also die Bewertungen sind ja rechtlich gesehen immer auf den einzelnen Stoff. Und wenn ich jetzt, wie wir in einer Probe 5 verschiedene Pestizide finden, ist die Frage, was heißt das? Und die große Frage ist, die Wirkungen, addieren die sich, multiplizieren die sich, heben die sich auf? Quand vous avez toutes ces substances chimiques-là, dont une partie sont en plus des perturbateurs endocriniens, ça fait un effet cocktail qui est très difficile à mesurer, voire impossible à mesurer, parce que le nombre de combinaisons est infini, et qui va avoir une incidence sur la santé. Alors, quand on identifie un risque, qu'est-ce qu'on doit faire en face? Eh bien, on doit le minimiser, le réduire. Donc, commencer par enlever, interdire les substances potentiellement dangereuses pour la santé. Despite these alerts, Europe continues to authorize the export of pesticides deemed toxic at home to Africa, the Americas, and Asia. It's a situation that allows manufacturers to shirk responsibility. Les 3/4 de ces produits sont exportés vers des marchés qui ont des réglementations très strictes. Les États-Unis, le Japon, l'Australie, même le Brésil. Ce sont des systèmes réglementaires différents de l'Union européenne, mais ils n'en restent pas moins très stricts. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système, ils ont simplement des approches qui sont différentes. These regulations, which the chemical industry claims suffice, nevertheless have serious shortcomings. Back to Ceará, in northeastern Brazil. The fruit industry set up in the Limoeiro do Norte region in the early 2000s. Banana fields were quick to spring up around villages such as Tomé, home to 2,500 residents. But the forced march of economic development has come at a high cost to the local populace, which is powerlessly subjected to aerial pesticide spraying. In 2008, Zé Maria, a village local, decided to fight against the illegal spraying. He very quickly became a media icon. Porque é uma luta muito pesada, é uma luta que nós estamos no fogo cruzado. O agronegócio aqui na Chapada não está nem querendo saber o que está pela frente, quer saber se retira o seu lucro e vai embora. Os aviões, eles não podem expurgar a 200 metros da comunidade, mas aqui ele passava por cima da comunidade. E o pessoal achava lindo. Quando o avião passava, via aquela nevezinha branquinha, aí o pessoal saía para fora para ver o avião expurgando. Eu mesmo, no meu quintal, eu tinha 150 galinhas. Num dia só morreu 80 galinhas. Quando o avião terminou de passar, as galinhas começaram a morrer. E então Zé Maria disse, mas daqui a 10 anos, talvez eu não esteja vivo, mas daqui a 10 anos vocês vão ver o pessoal adoecendo de câncer, o pessoal, as crianças nascendo com má formação, vocês vão ver o número de doenças terríveis que vai acontecer. Porque até a impotência dos homens o agrotóxico causa, né? Unfortunately, Zé Maria wasn't wrong. His fight cost him his life. He was shot on the side of a road. His killer was arrested, but the person assumed to have ordered the hit, a big landowner, was acquitted. And just like Zé Maria feared, serious illnesses have cropped up. Cancer rates that are over 40% higher,
according to the terrifying conclusion of a scientific study carried out in the region. Ada Pontes is a researcher at the University of Ceará. In her own way, she's taken up Zé Maria's fight. Principalmente após o assassinato do líder comunitário Zé Maria do Tomé, em 2010. As pessoas ficaram com muito medo de dar entrevistas. Então, a gente teve que ter muita tranquilidade, muita paciência e um diálogo intenso com os moradores e moradoras da comunidade. Lucia is the mother of a little girl who suffers from precocious puberty. Quanto tempo? Cadê as crianças? Olha, aqui foi da última consulta que ela estava com o pediatra. Gente, que a gente foi mês passado. Caramba! Cabelão! Quase do tamanho do médico. Que linda, que linda. Ela tá magrinha, Lucia. Tá, ela esticando, esticou, né? Porque cresceu. Tá crescendo. Gente, que linda. Saudade dela. Her daughter was only an 18-month-old baby when the first signs of puberty began to appear. Essa menina, com 1 ano e meio, aí eu comecei a perceber algumas questões nela que eu achei diferente de outras crianças para a idade dela. A mama crescida, endurecida, e a gente fez vários exames e aí ele constatou que era o seio crescido e que era um processo avançado hormonal. Com 8 anos ela já tem todos os pelos pubianos, ela já é toda desenvolvida, então não teve como curar. In Tomé, other mothers report even more serious abnormalities to Ada Pontes. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. E como é o nome desse rapaz? João Faino. Gente, ele já tá enorme. 5 meses. 5 meses fez. Zhao's mother had already given birth once. A little girl named Sophia was born with a serious birth defect. Todas as mães vinham com bebê pro quarto. E a minha não veio. Os doutores já são muito bons. Ótimo. Mas são muito cruel. Porque eles digam a verdade na sua cara. Eles dizem, sua filha tá aqui, mas andou 3 dias para ela falecer. Porque ela nasceu com 2 buracos no coração. Aí veio a falecer. E eu fiquei com muito medo, eu tinha muito sonho, uma vontade enorme de ser mãe. Mas Deus foi tão maravilhoso que me deu uma bênção, um filho que eu tanto queria. Um filho saudável, perfeito, que é tudo da minha vida. Nem minha mãe. A filha da Jenny, ela tinha uma malformação cardíaca, uma malformação congênita cardíaca. Tem vários fatores que, sem dúvida, determinaram esse adoecimento, como fatores genéticos, fatores familiares, ambientais. E nos ambientais, a questão dos agrotóxicos é algo bem relevante. Aqui na comunidade do Tomé, a gente teve a ocorrência de 5 casos de malformações congênitas em menos de 2 anos. É uma comunidade pequena, que tem em torno de 2.000, 2.500 habitantes. Então, teve uma prevalência altíssima, muito maior do que a prevalência de malformações congênitas na taxa nacional do Brasil. Então, o questionamento era esse, se tinha relação com a exposição. Como ele tá com 5 meses, é bom deixar ele no chão, tá? Vai se envolver, né? Ada Pontes researched these families' exposure to pesticides before the birth of their children. The results were illuminating. Lucia worked in a school surrounded by fields that were sprayed with pesticides. A gente observava várias vezes quando o avião passava e jorrava nesse sítio que a gente, dentro da escola, a gente sentia aquele vapor, aquele cheiro ruim. As crianças na sala de aula reclamavam, diziam, ó tia. Então, assim,
a gente via relatos e também a gente observava pessoas com essa pele grossa, né, com essa coceira, com essa brotoeja e também muitos relatos de enjoo, de dores de cabeça, de náusea, de vontade de vomitar. Lucia's husband worked with sprayers. Olha, para vocês terem uma ideia, o cheiro dele era podre. O meu marido chegava, tomava banho, se limpava, passava um monte de coisa. Mesmo que ele usasse perfume, eu dizia para ele, quando ele suava, que ele evaporava, eu dizia, teu cheiro tá podre, tá com cheiro de veneno. Na pele, evaporando da pele. Teve uma época que ele se sentiu muito mal. Ele teve um processo de inflamação no fígado. Diane, the mother of little Sophia, who died after birth, got caught in a pesticide rain at the beginning of her pregnancy when an aerial sprayer flew over her. Her husband, who was also frequently exposed, didn't wish to be interviewed on camera. Ada Pontes's research leaves no room for doubt. Pesticides are the cause of these families' tragedies. E nós encontramos na urina dessas crianças metabólitos de piretroides. E os piretroides é uma classe de agrotóxicos, né? Existem pesquisas recentes que comprovam que uma exposição crônica a piretroide, mesmo que a baixas doses, pode ocasionar os problemas de saúde que a gente identificou aqui, como malformações congênitas e puberdade precoce. O meu sentimento, além da revolta, é tristeza, às vezes é raiva. Você fica imaginando como poderia ser diferente se isso não tivesse acontecido, se as pessoas não pensassem só no poder. Assim, são pessoas que não moram na comunidade, que não têm filhos nas escolas, que não têm parentes, que visam apenas o seu enriquecimento, que estão ali apenas para tirar o lucro e levar aquele lucro da nossa terra, sugar tudo que a gente tem e ir embora. Sometimes, a political fight pays off. Renato Rosseno, a deputy from Ceará, passed a law prohibiting spraying from planes in the whole state in 2018. This victory pushed big farmers to counterattack. A estratégia do agronegócio é derrubar a lei no STF, no Supremo Tribunal Federal, porque ele não quer, obviamente, que a lei se repita em outros estados. Existem vários outros parlamentos estaduais discutindo leis iguais, muito inspirados aqui por nós. Se nós ganhamos no Supremo, obviamente, esses outros estados terão um estímulo muito grande para aprovar suas leis. In another revolutionary move, Deputy Rosseno now suggests putting an end to a tax scandal. Os agrotóxicos não pagarem impostos. Ou seja, se você vai na farmácia e compra aspirina, você paga pelo menos 17% de impostos. Se você comprar glifosato, você não paga imposto. Isso é assim absurdo, vergonhoso. Ou seja, o Estado estimula, né, a produção e consumo de agrotóxicos. Lastly, and logically, he would like to see the European Union's double standards come to an end. Se pode usar na Europa, pode se usar aqui. Isso é hipocrisia e esse modelo neoliberal, né, essa divisão internacional da economia, gerou aqui aquilo que se chama de zonas sacrificiais, para onde vão as atividades mais sujas. Né? E quem paga a conta? A saúde pública. Era necessário que, inclusive, a União Europeia revisse também os seus padrões de comércio e que não permitisse que essas transnacionais comercializassem aqui
né, aquilo que elas não conseguem vender lá. Trump has confronted the democratic institutions. Invited to Brussels by MEPs, the Brazilian geographer Larissa Bombardi urged the European Union to open its eyes. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer. Mais de 500 bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil, em números oficiais. Então, é possível que nós tenhamos mais de 25 mil bebês intoxicados com agrotóxicos nesse período. Eu senti que os representantes da União Europeia se sensibilizaram. É desumano isso, é desumano vender substâncias que são proibidas no próprio território. A gente vale menos, a população no Brasil vale menos. 20%, cerca de 20% da população intoxicada no Brasil são crianças e jovens de 0 a 19 anos, mesmo bebês. Então, a gente está diante de uma forma de infanticídio. Eu fico tranquila para usar essa palavra porque os dados mostram isso. O que são 500 bebês intoxicados com agrotóxicos? Como isso é possível? 5.000 vezes. Her international censor did not please the Brazilian agro-industry in the least. After receiving threats, Larissa Bombardi thought it wise to leave Brazil. Each year, some 50 environmental activists are assassinated in the country. Larissa Bombardi now lives in Europe. In Brussels, MEPs have sent a letter to the European Commission, asking it to put an end to the poisonous circle. Mais pour moi, l'industrie chimique à l'heure actuelle, pour moi, c'est des criminels. Il faut le combat des députés européens pour dire, attendez, là, il y a un truc qui ne va pas. Et là, on est en train de se bagarrer pour que ni la fabrication, ni le stockage, ni l'exportation puissent être possibles à partir du moment où on interdit des molécules dues à leur toxicité. La Commission a bien mis noir sur blanc qu'elle reconnaissait qu'il y avait quand même là un sujet, une aberration, et qu'elle allait le prendre en compte et y répondre et aller vers une interdiction de la production et l'exportation de ces substances dangereuses. That's still long removed, but the European Union has the power to make that change. L'interdiction d'importer des denrées alimentaires produites avec des pesticides interdits, c'est un puissant facteur de changement sur place. C'est-à-dire que quand les exportations de café ou d'orange vers l'Europe sont bloquées à la frontière parce qu'elles contiennent des résidus de substances interdites en Europe, là, ça peut provoquer un réel changement sur place vers des méthodes plus douces et plus sûres de production. The MEPs and NGOs have received the support of the UN Human Rights Council, but the European Commission is slow to put forward any legislation. In France, since early 2022, the Egalim 2 law forbids the production and export of these pesticides, though its legislative decree might leave room for exceptions. L'Assemblée nationale a adopté. In Germany, a similar motion was rejected by MPs in March 2021. But in the land of pesticides, Brazil itself, the worst scenario is no longer a given. The landless workers movement proves it. This group of small farmers independent from agro-industry has become one of the world's biggest producers of organic rice, without the use of any chemical products. Até 2001 eu trabalhava plantando inclusive fumo com a minha família e outros produtos convencionais. E aí uma coisa que eu sentia é que até aí eu tinha muitos problemas de saúde, mas eu acredito que foi a relação com o uso de agrotóxicos, de venenos que eu usava antes, que levou a eu ter uma vida mais saudável, né? Faz 18 anos que nós produzimos arroz orgânico certificado, esse processo. Começou com poucas famílias e cada ano vai se incorporando mais. Esse ano que eu fui, o ano passado um pouco, esse ano que eu fui mais diretamente, né? Buscar condições, buscar investimento, buscar parceria. O grupo gestor, com essas, que é em torno de mais de 200 famílias hoje envolvidas e produtoras de arroz, hein? Então, é uma conquista muito grande, eu diria. É uma luta, digamos, que está pautada na ideia de justiça.
é possível alimentar a população brasileira em suficiência, quer dizer, atingindo a segurança alimentar, e em soberania, com qualidade, com alimentos livres de agrotóxicos. É uma luz no fim do túnel, é uma experiência muito alvissareira que mostra pra gente, olha, isso é possível. The landless have humbly found the joy of working with nature rather than against it. They're showing the way towards another future, one built towards their health, their country, and our planet.